Hello, guys! Sempre que a gente for falar sobre o passado no inglês, a gente vai usar um período verbal chamado Simple Past, ou passado simples. Como o próprio nome já diz, ele é muito simples de ser utilizado. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Simple Past é que nós temos três situações diferentes que vão usar estruturas de frases diferentes. São essas três situações: as frases afirmativas, que vão afirmar algo, as frases negativas, que obviamente vão negar algo, e as frases interrogativas, que vão ser sempre as perguntas. Dentro das frases afirmativas, quando eu estou falando sobre o passado, eu também vou ter duas situações diferentes, que é a questão do verbo regular e a do verbo irregular. A partir do momento que eu estou passando um verbo para o passado, dentro da minha frase, se ele for regular, ele vai utilizar uma estrutura, e se ele for irregular, ele vai utilizar uma estrutura completamente diferente. A partir do momento que eu tenho um regular verb, um verbo regular, a única modificação que eu vou fazer nesse verbo, quando eu passar ele para o passado, é colocar o ed ao final dele. Eu coloquei aqui duas frases de exemplo. Na primeira, eu tô falando I play volleyball every Sunday. Repare no every Sunday, que indica que essa ação ela acontece no presente, ela acontece todo domingo, certo? A partir do momento que eu quero passar essa frase para o passado, eu quero falar uma coisa que eu fiz, aqui eu coloquei o last Sunday, no último domingo, eu preciso passar o meu verbo para o passado. No caso, o play vai receber o ed e automaticamente ele está no passado, ele virou simple past. I played volley last Sunday. Eu joguei vôlei no último domingo. Claro, eu possuía um padrão, que no caso era utilizar o ed ao final do verbo para passar ele para o passado. Quando eu tenho um verbo irregular, ele não vai existir um padrão que me diga como que eu vou passar esse verbo para o passado. Cada um desses verbos ele vai ter uma maneira diferente de ser escrito para eu identificar que ele está no passado. Vejam esse exemplo aqui que eu coloquei. Eu escrevi que I go to the park on Saturdays. É uma frase que está acontecendo no presente, porque eu estou dizendo que eu vou no parque aos sábados, certo? A partir do momento que eu quero passar essa frase para o passado, eu quero dizer que eu fui a esse parque, o meu go ele vai virar went. Ele não vai receber o ed porque ele não é regular, e ele vai utilizar o went porque é a forma do passado desse go. Todo livro de inglês e na internet é fácil de encontrar listas de verbos irregulares. E o ideal para aprender eles é utilizar bastante, que a gente vai pegando na prática. Então a gente viu que sempre que a gente está usando uma frase afirmativa no passado, eu tenho que saber se o verbo é regular ou irregular para saber de qual maneira que eu vou escrever ele. A partir do momento que a gente está passando essa frase para uma negação ou a gente está fazendo uma pergunta no passado, não vai importar se o verbo é regular ou irregular. Por quê? Porque para fazer essa negação e para fazer essa pergunta, eu simplesmente vou utilizar o auxiliar do passado, que é o did. Talvez vocês tenham visto quando a gente fala sobre o presente, que eu tenho o auxiliar o do e o does para fazer essas perguntas e para fazer essas negações. Quando a gente está falando sobre o passado, esse do e o does, eles vão virar simplesmente o did. Não tem como eu fazer uma negação e não tem como eu fazer uma pergunta sem utilizar um auxiliar, certo? Que nesse nosso caso do passado é o did. Vejam que na primeira frase eu tenho o verbo go, porque é uma frase no presente, e na segunda eu tenho went, que é a versão do go no passado. A partir do momento que eu quero negar essa frase no passado, eu já tenho que utilizar um auxiliar. E o meu verbo de went, ele voltou a ser go. Por quê? Porque ele não tem mais a função de trazer a frase para o passado. Quem vai fazer essa função de trazer a frase para o passado é justamente o meu auxiliar did. Que ali está aparecendo com not por ser uma negação, e eu ainda posso utilizar a forma mais curta, a forma contraída, que é o didn't. Além de me ajudar a fazer negações no passado, o auxiliar did ele vai me ajudar também a fazer perguntas. Eu tenho aqui 3 frases, e nessas 3 frases eu tenho 3 situações diferentes. A primeira delas, he watched a movie yesterday. Eu tenho uma frase afirmativa,
Por isso que o meu verbo regular, watch, está recebendo o ed, porque essa frase precisa ir para o passado de alguma forma. A partir do momento que eu quero negar essa frase, eu quero dizer que esse rapaz, esse homem, ele não assistiu um filme ontem, eu tenho que usar o auxiliar did junto com o not. Nesse caso ele está contraído, por isso que ele virou didn't. E o meu verbo que ele estava como watched, ele vai voltar para a forma do presente, que é o what, porque ele já não precisa mais passar a frase para o passado. O did já está fazendo essa função. Quando eu quero fazer uma pergunta, quando eu quero perguntar se ele estava assistindo um filme ontem, eu já coloco o did como auxiliar e ele sempre vai vir antes da pessoa que eu estou perguntando. Nesse caso, como eu estou perguntando sobre ele, sobre um rapaz, sobre um homem, o did vai vir antes do he. Por isso que ele vai aparecer como did he, novamente o verbo watch no presente, porque ele não precisa passar a frase para o passado, e o resto da frase a movie yesterday. Então, sobre a questão do simple past, era isso. Eu tenho que sempre cuidar na frase afirmativa se o meu verbo é regular ou irregular, para saber se eu tenho que usar o ed ou a forma do passado dele. E eu também sempre tenho que cuidar para usar o did de uma maneira correta, tanto na negação quanto pergunta. Uma coisa que a gente geralmente esquece, eu pelo menos quando estava começando ali a falar, e às vezes até hoje em dia, eu sempre uso o did e o verbo no passado. Só que não é uma coisa necessária, porque o did ele já está puxando o verbo para o passado. Então eu posso usar ele sempre no presente, sem problema.